Olá, meu nome é Augusto Gonçalves e trabalho no grupo Developer Technical Services da Autodesk no escritório de São Paulo, Brasil. Bem-vindo a essa apresentação introdutória da API do Revit. Uma rápida apresentação ao pessoal. Da próxima vez que nos encontrarmos em eventos da Autodesk, fique à vontade para vir conversar e bater um papo. Existem 3 versões do Revit: Architecture, Structure e MEP. Aqui estamos assumindo que você sabe o básico de seu uso e das principais diferenças entre as versões. A maior parte da API é compartilhada entre as versões, mas algumas funcionalidades somente estão disponíveis em produtos específicos. A API foi escrita em .NET e pode ser utilizada a partir de qualquer linguagem .NET. Aqui iremos utilizar C#. O SDK, Software Development Kit, contém muita informação interessante e se ainda não tem, recomendo que baixe o endereço autodesk.com/developer-revit. Após baixar uma cópia, dê uma olhada no Developer Guide, que é um tutorial da API no estilo de livro. Também na referência da API, que contém uma lista de todas as classes disponíveis na API. E, é claro, na pasta Exemplos, que contém uma série de pequenos projetos de demonstração, em especial os projetos Revit Commands, Fire Rating, Viewers, Element Viewer e Create Beams Column Braces. Vamos começar com o clássico exemplo Lamundo, onde poderemos configurar o ambiente do Visual Studio e criar o arquivo .edin necessário. Dentro do Visual Studio, vamos criar um novo projeto do tipo Class Library. Vamos dar um nome para esse projeto. A localização e OK. O primeiro passo é adicionar referência às DLLs do Revit. Então, botão direito, adicionar referência. Vamos ir na pasta, nas opções de Browse e localizar a pasta de instalação do Revit. No meu caso, a pasta de instalação padrão, dentro da pasta Programs. Para facilitar a busca, eu vou digitar asterisco Revit API *.dll, o que vai listar as DLLs necessárias, neste caso Revit API e Revit API UI. É muito importante marcar essas referências como propriedades, copy local igual a falso. OK. Um projeto do Revit geralmente necessita de alguns namespaces. Aqui vamos utilizar os namespaces autodesk.revit.ui, também o namespace Autodesk Revit.db, Autodesk Revit.ui.selection e, por último, Autodesk.revit.attribute. Dentro de um projeto Revit, cada classe irá representar um comando. Então é necessário que essa classe tenha alguns atributos. Vamos marcar os atributos necessários de transação, indicando que o modo de transação é automático, e regeneração, indicando nesse caso o modo de regeneração manual. Para que essa classe seja tratada como comando externo do Revit, vamos derivar da external command. Assim que adicionamos essa opção, o Visual Studio mostra uma opção para implementar a interface necessária. Vamos clicar e marcar a opção Implement Interface External Command. Ele vai criar esse método. Eu vou excluir essa região porque não é necessária, meramente visual.
assim como essa seção não implementada, nós vamos implementar o comando agora. E só para visualização eu vou dar algumas quebras de linha aqui, somente para visualização. Todo comando Revit tem que retornar sucesso ou falha. Então vamos retornar sucesso. Para começar, nesse caso do Hello World, Olá Mundo, vamos apenas mostrar uma mensagem na tela. Mostrar uma mensagem na tela. Existe uma classe do Revit chamada TaskDialog com o método show, que é possível escrever alguma mensagem com o título Olá Mundo, minha mensagem para o mundo. Bem simples. Agora podemos compilar esse projeto, dar um build. Está correto, a DLL foi criada. Então vamos copiar esse endereço e é necessário, para que o Revit entenda essa DLL como um comando, criar um arquivo .edin. A localização desse edin deve ser application data, que é uma pasta que varia por usuário, /autodesk, /revit, /edins, /2011. Ok. No meu caso, será no Windows 7 será users, meu nome de usuário, /appdata, /roaming. Isso tudo é aquele appdata. E aqui nós vamos criar um arquivo new, novo. Vamos criar um arquivo de texto que vai chamar olamundo.edin. E vamos editar esse arquivo com o Notepad. Este arquivo .edin deve conter o seguinte: o edin tipo, nesse caso comando, a localização da DLL, um GUID, que é um número que irá identificar esse plugin, o nome da classe e um texto que irá aparecer na lista de comandos externos. Para o nosso caso, isso preenchido ficaria como isso. Esse é o endereço da DLL, um GUID para registrar, o endereço, o nome da classe. Reparem que isso está em conformidade com o nome do projeto, revitdevtv.class1, revitdevtv.class1. E aqui é o nome que irá aparecer dentro do Revit. Vamos salvar esse arquivo e iniciar o Revit. Para visualizar o comando, temos que criar um novo projeto. Os comandos não estão disponíveis se um projeto não está, ou ou uma família não estão abertos. Add-ins, External Tools, Hello Revit. Uma forma mais fácil de criar um projeto para o Revit é utilizar os templates que fazem parte dessa apresentação. Uma vez instalados, nós temos a opção Revit Architect 2011 Add-in. Basta selecionar essa opção e dar um nome para o projeto. Revit DevTV, mesma localização, ok. Esse template automaticamente cria uma classe de comando vazia com os namespaces aqui em cima e também cria o arquivo .edin já configurado. O interessante é que quando compilamos esse projeto, o arquivo .edin é automaticamente copiado para a pasta dentro do Application Data. Então, lá dentro do Application Data, o arquivo é criado. E quando mandamos limpar a solução, Clean Solution, o arquivo .edin é apagado da pasta, o que irá
remover o add-in do Revit, quando não quisermos mais. Então podemos fazer o mesmo código aqui com esse template. Durante o desenvolvimento, é possível ganhar um bom tempo utilizando a ferramenta Add-in Manager for Revit. Esta ferramenta está disponível no pacote SDK e permite criar arquivos .add-in rapidamente para testar sua aplicação, ou mesmo rodar um comando sem necessidade de criar o arquivo .add-in. Aqui não irei demonstrar como utilizar essa ferramenta, mas dê uma olhada que vale a pena. Qualquer comando externo do Revit recebe uma entrada, Command Data, e duas saídas, Message e Elements. O parâmetro Command Data permite acesso aos dados que necessitamos durante um comando e disponibiliza duas importantes propriedades, Application e View. O primeiro contém um documento ativo com propriedades e métodos bastante práticos, como Elements e Selection, e mesmo métodos relacionados à geometria e família. O segundo, View, contém informações gráficas e textuais como planos e agendas. Resumindo, vamos utilizar o parâmetro Command Data em praticamente todos os comandos. Se o comando retornar failed, então o Revit irá exibir a mensagem do parâmetro Message com os elementos do conjunto Elements selecionados na tela. Agora vamos escrever um pouco de código. Vou mostrar como acessar a seleção corrente e interar cada elemento da seleção e mostrar seu tipo e categoria. Vamos trabalhar com o projeto criado via template e iniciar acessando a aplicação UI-app igual a Command Data Application e UI-document UI-doc igual a UI-app.active UI-document. Em seguida, vamos acessar a seleção Selection Cell igual a UI-doc.selection. Agora podemos iterar pela seleção, utilizando um for each element na coleção selection.elements. Então, para cada elemento dentro da seleção, vamos formatar uma string com alguns dados. Neste caso, string element information igual a string.format e vamos passar nome do elemento e a categoria. E os dados para isso são elemento.name e elemento.categoria.name. Finalmente, vamos exibir essa informação na tela. Seleção element info. Vamos marcar um breakpoint nessa linha para que o código pare a execução nessa linha e a gente possa acompanhar. É possível somente clicar na linha e apertar F9 ou clicar nessa barra cinza aqui do lado. Então, ir na opção Debug, Start Debugging. Criar um novo documento. Vamos desenhar alguma coisa nesse documento. Uma parede, por exemplo. Selecionar, acessar a nossa aba de add-ins e executar o comando Revit DevTV. Executando linha a linha com F10,
podemos ver o que acontece. Acessando a seleção e para cada elemento da seleção, vamos formatar um string e mostrar a mensagem na tela. Então o elemento selecionado é um generic 200 mm da categoria walls. Só temos um elemento, vai finalizar o comando com sucesso. A ferramenta de inspeção Revit Lookup é muito interessante e permite inspecionar as propriedades do banco de dados, da seleção corrente e da aplicação. Ainda tem um conjunto de rotinas de teste cujos códigos são bons exemplos para aprender as funcionalidades da API Revit. Vamos dar uma olhada nessa ferramenta. O primeiro passo é realizar o download do pacote SDK. Dentro dele, na pasta Revit Lookup, na pasta CS, existe o arquivo .edin. Basta editar esse arquivo para a localização correta da DLL e então copiar para a pasta de plugins do Revit, de add-ins do Revit. Uma vez iniciado o Revit, vamos desenhar alguma coisa, selecionar e na Revit Lookup Snoop Current Selection. Aqui podemos ver que se trata de uma parede de 200 mm, a categoria e o nome da categoria, a mesma informação exibida anteriormente. Também é possível inspecionar toda a base de dados SnoopDB. Podemos ir à lista de paredes, selecionar a parede e categoria. E, por fim, inspecionar a aplicação. Todas essas informações de todas essas janelas são disponíveis via API. Este slide é uma motivação para o próximo tópico. Aqui vemos a proporção de tipos de elementos em um simples projeto do Revit. Note que mesmo em um modelo simples, como essa pequena casa, nós temos mais de 2.000 elementos. Então, se queremos coletar informações do projeto, necessitamos de uma forma de filtrar os elementos. Podemos criar filtro utilizando o objeto Filtered Element Collector. Uma vez criado, podemos adicionar critérios de seleção, como por exemplo por categoria, of category, ou então por classe, of class. Para os dois casos, necessitamos de um objeto documento. Vamos ver um exemplo de filtro no nosso código. Avançando, vamos criar um filtro. Filtered Element Collector igual a new Filtered Element Collector. E é necessário passar o documento. Então podemos colocar o doc.document. Portas igual a isso. Em seguida, adicionar os critérios. Nesse caso, as portas são da classe Type of Family Instance. Mas só isso não é suficiente, porque existem diversos tipos de instâncias de família. Então vamos adicionar categoria Built-in Category OST Doors. Com o Filtered Element Collector é possível utilizar a interação com for each. Então repetição com for each. For each element porta in portas. Aqui vamos exibir informações sobre as portas selecionadas. Vamos montar então uma string que vai conter essas informações, mas vamos utilizar uma string mais inteligente, string builder. Como esse tipo ainda não está definido nesse projeto, temos que utilizar o import.
O Visual Studio tem um recurso interessante que é esse quadradinho vermelho que mostra a opção do using necessário, nesse caso using system.text. Ele será automaticamente adicionado no topo do nosso arquivo. Então, informações da porta, new string builder, informações da porta, append formatted. Neste caso, vamos exibir o nome da porta, porta.name, exibir a informação task dialog show porta selecionada e a informação da porta. Nesse caso é necessário converter para string. Então podemos executar esse código. Vamos marcar um breakpoint aqui e desmarcar o breakpoint anterior e executar. Criar um novo projeto, desenhar uma parede para colocar algumas portas. Vamos mudar a segunda porta só para ter alguma coisa diferente e executar o nosso comando. Vamos criar um filtro da categoria da classe, da categoria da classe. Para cada porta no projeto, vamos exibir uma informação. Novamente para a segunda porta. E não tem mais porta. No Revit temos um mecanismo para acessar e editar a coleção de parâmetros internos de cada elemento. Cada parâmetro tem suas próprias propriedades, tais como nome, tipo de dado armazenado e valor. Também é possível utilizar a enumeração built-in parameter para acessar os parâmetros. Além disso, é possível utilizar parâmetros compartilhados, definidos e armazenados em arquivos de texto. Apenas menciono esses parâmetros aqui porque eles são úteis para armazenar informações dos elementos, mas não iremos demonstrá-los. Para mais informações, consulte o capítulo 19, Shared Parameters, do Developer's Guide. O exemplo FireRating do STK é um bom ponto de partida para aprender sobre parâmetros externos. No nosso código, então, vamos voltar ao ponto em que exibimos a informação de cada porta do projeto. Vamos percorrer a lista de parâmetros de cada porta. For each parameter param in porta.parameters. Mostrar o nome do parâmetro. Então, informações da porta, adicionar parâmetro, o nome dele, e em seguida vamos exibir o valor. O nome do parâmetro vai ser param.definition.name. Mas para exibir o valor, temos que verificar pelo tipo. Então, verificar o tipo armazenado para exibir o valor. Switch, parâmetro, storage type, case,
storage type. Vamos começar com o mais simples, string. Então vamos adicionar as informações da porta. Adicionar param as string. Em um outro caso, um pouco mais complexo, no caso double. Então, as informações da porta, adicionar parâmetro as double, mas isso ainda é um número, é um double. Então, vamos converter para string, as toString. Break. E temos os outros casos. Temos que fazer para os outros casos também. Mas vamos deixar como trabalho de casa. Infoporta, adicionar para casa. Agora sim exibimos o nome, os parâmetros. Vamos adicionar uma quebra de linha para melhorar a visualização. Vamos desmarcar esse breakpoint e marcar um breakpoint aqui. Vamos executar esse código. Criar um novo projeto. Criar uma parede para colocar algumas portas. Vamos colocar só uma porta. E executar o nosso comando. Nome da porta. E agora, para cada parâmetro, vamos mostrar o nome do parâmetro e o tipo, no caso é um double, e avançar para o próximo parâmetro, e assim sucessivamente. Ao final teremos alguma coisa como isso. Repare que essas informações estão amarradas às informações que aparecem na paleta de propriedades. Então vamos, por exemplo, modificar o parâmetro comments. Selecionamos a porta, no parâmetro comments, comentário aqui, executar de novo e o comments agora foi modificado. Agora que passamos o básico da API.NET do Revit, gostaria de apresentar alguns materiais adicionais. Primeiramente, é possível encontrar muitos exemplos e uma boa documentação dentro do pacote STK, principalmente com o arquivo Developers Guide. O meu colega Jeremy Temec publica artigos semanais em seu blog, The Building Coder. Na página Developer Center é possível encontrar uma boa visão geral de todas as tecnologias que suportamos e, caso seja necessário, poderá encontrar muito material gratuito de treinamento nas APIs.NET. E é claro, ainda temos vários grupos de discussão. Para treinamento, consulte nossa página em autodesk.com/API Training para uma lista completa dos próximos treinamentos e webcasts. Neste endereço também temos vários webcasts anteriores para download, como em temas específicos. No caso, APIs de família, MEP, estruturas, entre outros. Finalmente, se estiver interessado em suporte profissional, visite a página do programa ADN para mais informações e benefícios, autodesk.com/joinadn. É isso, obrigado pela atenção e tchau.